A China passou anos dizendo que o futuro era elétrico, mas em silêncio estava preparando um golpe muito mais perigoso. Não era apenas dominar as baterias, não era apenas vender carros elétricos baratos, mas também vencer no último território que Japão, Europa e Estados Unidos achavam que ainda controlavam: o motor a gasolina. E foi exatamente isso que aconteceu. No mesmo ano em que a China empurrava sua transição elétrica para o nível mais agressivo, um laboratório em Hangzhou certificou um motor a combustão com 48,41% de eficiência térmica, o motor a gasolina de produção em série mais eficiente já construído. E a parte mais absurda é que não era um motor exótico de hypercar, nem um projeto experimental de corridas, mas sim um 4 cilindros comum, feito para equipar carros populares, baratos e reais. Pequim fez as contas e percebeu que o mundo não vai virar elétrico tão rápido quanto os discursos prometiam. Essa é a contradição que assusta ainda mais a indústria, porque o país que passou uma década dizendo ao mundo que a combustão estava acabada, acabou de usar o seu melhor talento de engenharia para quebrar o recorde de motor a combustão. Ásia, África, América Latina e milhões de consumidores ainda vão depender de carros a combustão por muitos anos. Então, a China decidiu atacar os dois lados. Se o futuro for elétrico, ela quer vencer com baterias, software e carros baratos. Mas, se o mundo continuar queimando combustível, ela também quer vender o motor mais eficiente do planeta. Essa não é uma história sobre a China mudando de ideia, mas sim sendo esperta, em silêncio, que a indústria automotiva não terá um único futuro. E se o problema da concorrência já era o avanço dos elétricos, agora a guerra vai ter outro fronte, a dos motores que já estavam praticamente sendo enterrados. A eficiência chinesa. Vamos começar pelo que está realmente acontecendo dentro do mercado chinês de elétricos, porque a narrativa pública e os gráficos de vendas estão contando duas histórias diferentes. As vendas de híbridos plug-in na China caíram por 6 meses consecutivos no ciclo de relatórios mais recentes. Na janela de janeiro mais atual, as entregas de plugins despencaram 35,6% na comparação ano a ano. A BYD, a empresa que a maioria dos analistas trata como o termômetro de toda uma aposta chinesa em novas energias, viu seu volume cair em 71,6% em um único mês. Não é uma desaceleração, é queda. O consumidor chinês, aquele que Pequim assumiu que carregaria a transição elétrica nas costas, voltou a comprar híbridos convencionais e carros a combustão. E acabou por fazer isso no momento exato em que os reguladores estavam apertando o cerco. Mas o problema matemático não é a China em si, o problema matemático é o resto do mundo. Aproximadamente 2/3 da frota global de veículos ainda estará rodando com motores a combustão daqui uma década e meia. Essa projeção vem da própria Horse Powertrain, a joint venture por trás desse motor, sem nenhum incentivo para subestimar seu próprio mercado. E cada um desses veículos a combustão é uma venda que não vai para um elétrico chinês. Vai para quem dominar a tecnologia do motor mais eficiente do planeta. E pelos últimos 20 anos, esse alguém foi a Toyota. Akio Toyoda, o presidente que foi publicamente crucificado por prever que os elétricos nunca ultrapassariam 30% do mercado, viu as vendas de híbridos da Toyota atingirem 4,4 milhões de unidades no último ano fiscal e viu sua posição ser reivindicada em tempo real. Essa reivindicação criou um problema estratégico para a China. Pequim apertou um parafuso que tornou a vida das fabricantes chinesas insustentável. O governo chinês funciona como um sistema de pontuação para as montadoras, parecido como uma carteira de habilitação industrial, em que cada empresa precisa atingir uma cota mínima de carros elétricos vendidos para continuar operando. No ciclo mais recente, essa cota subiu para 48% e já está marcado para subir de novo para 58%. Mas o aperto não parou por aí. Pequim fez uma segunda coisa, muito mais sutil e muito mais perigosa para as fabricantes. Ao reduzir drasticamente os pontos que um motor a combustão eficiente gerava nessa contabilidade. Antes, fabricar um carro a combustão econômico ajudava a compensar a meta de elétricos, e depois do corte, esse alívio praticamente desapareceu. Traduzindo para a vida real, o governo chinês disse às fábricas, ao mesmo tempo, produzam mais elétricos e não se esqueçam que ter motores a combustão eficientes
suficientes vai te salvar do quadro de pontos. As duas frentes da indústria, que sempre foram problemas separados, viraram um problema só, e qualquer fabricante que não resolvesse os dois ao mesmo tempo seria empurrado para fora do mercado chinês. Esse é o problema que o motor 48,41% foi construído para resolver. A Toyota construiu todo o seu império global em uma única aposta, a de que o mundo ainda precisaria de motores a combustão muito depois do fim do ciclo do hype dos elétricos. E eles estavam parcialmente certos. E a China percebeu que estar certa sobre o futuro dos carros já não era o suficiente. Também era preciso possuir um motor sobre o qual esse futuro iria rodar. Isso não era sobre alcançar a Toyota, mas sim criar um desconforto global. E essa é a parte que muda tudo sobre como o mercado global de híbridos funciona. O motor da série BHE da Geely atingiu o pico de 48,41% de eficiência térmica. E para grau de comparação, as unidades de potência dos carros da Fórmula 1, os motores mais sofisticados e eficientes do mundo, ficam em torno de 50%. O motor híbrido Dynamic Force da Toyota, líder em sua categoria, está em 41%. A Geely acabou de construir para um carro de rua algo que opera mais perto de um motor da Fórmula 1 da Mercedes do que de um Camry. E esse número, que antes era apenas um item de série desejável, é agora uma quebra de padrões da categoria. E não é uma alegação vazia de marketing. Foi certificado de forma independente pelo Guinness World Records, tanto a eficiência térmica quanto o resultado de consumo. O número de consumo foi de 2,22 litros por 100 km, aproximadamente 106 milhas por galão, em um teste real em uma rodovia em Hainan, usando um Geely Emgrand, um 4 portas de $9 mil, em uma via pública, atingindo números de economia de combustível que os programas de híbridos da Toyota e da Honda perseguem há 15 anos. O Prius, o referencial global de eficiência híbrida, acabou de ser superado em 12% por um sedã que custa menos da metade do seu preço. Os avanços técnicos por trás desse número conquistam com autoridade, com uma taxa de compressão de 15,5 para 1, maior do que qualquer coisa em produção atualmente na Toyota. A pressão de injeção de combustível chega a 500 bar, um nível que os próprios engenheiros da Toyota ainda estão validando para a próxima geração do Dynamic Force, somado a 150 mJ de energia de ignição e distribuição de válvulas em ciclo Miller. Um sistema de combustão que a Geely chama de Wind Ride Tornado mantém a propagação de chama estável em taxas de compressão que arrebentariam um motor convencional. As perdas por atrito foram reduzidas em 16,3% por meio de revestimentos de carbono tipo diamante, retífica de precisão e óleo de baixa viscosidade. E essa categoria sozinha contribuiu com 0,4 pontos percentuais de eficiência. Cada um desses números, isoladamente, seria um resultado publicável para a divisão de pesquisa e desenvolvimento de uma grande montadora. A Geely empilhou todas elas. A Geely publicou marcos de eficiência térmica todo ano nos últimos 5 anos, começando em 43,32, depois 46,5, depois 47,6, depois 48,41. Cada passo representou uma engenharia exponencial mais difícil, porque quanto mais você chega perto do teto teórico de um motor a gasolina de ciclo Otto, mais cada percentual custa muito. Isso não é um resultado de laboratório isolado, é um programa de pesquisa que vem evoluindo em público, dentro do prazo há meia década, e o aprendizado está cada vez melhor. Em seguida vem a engenharia societária e a reviravolta. O motor não foi desenvolvido dentro da Geely, foi desenvolvido pela Horse Powertrain, uma joint venture criada no ciclo de reestruturação mais recente entre Renault e a própria Geely, com a Saudi Aramco entrando com 10%. Com sede em Londres, 19 mil funcionários, 17 fábricas, 5 milhões de unidades de motopropulsão por ano. Lista de clientes que inclui Renault, Volvo, Lynk & Co, Proton, Nissan, Mitsubishi e Dacia. O motor de combustão mais eficiente já produzido em massa vai ser embarcado em Renaults e Nissans, não apenas em Geelys. Esse não é um motor chinês. É um motor com sede em Londres, financiado por capital saudita, copropriedade da Renault, que apenas por acaso é montado em Hangzhou. E a arma final? O preço. O sedã Emgrand
que atingiu 106 milhas por galão, começa em aproximadamente 9 mil dólares. E não existe um híbrido ocidental ou japonês nessa faixa de preço. Não existe nem mesmo um coreano. O Toyota híbrido mais barato vendido na Europa custa em torno de 3 vezes esse valor. E as cotas funcionam em um ponto de preço que a Toyota fisicamente não consegue igualar sem subsidiar cada unidade. Na prática, um engenheiro da Toyota em Aichi abre os documentos técnicos da série BHE e vê uma taxa de compreensão maior do que qualquer motor de produção da Toyota e uma pressão de injeção que a equipe dele ainda está validando para a próxima geração do seu Dynamic Force. Ele vê uma certificação do Guinness e um número que o programa de híbridos da Toyota persegue há muito tempo. E como todo bom engenheiro, ele vai fazer as contas desse motor e perceber que em cada 1% de ganho em eficiência térmica se traduz em aproximadamente 2,5% de redução no consumo de combustível. A Geely acabou de abrir uma diferença de 7 pontos percentuais sobre o híbrido da Toyota. E isso é uma vantagem de 17% em economia de combustível no mundo real, com guerras, conflitos e preço do petróleo extremamente volátil. A Toyota treme por isso. Isso não é só o motor sozinho. O sistema IHEV combina o bloco BHE com uma camada de software que a Geely chama de EI Cloud Power, que ajusta a divisão entre gasolina e elétrico, usando dados de temperatura, umidade e altitude em tempo real. E a chinesa afirma um ganho adicional de 10% em eficiência por cima do motor em si. O motor a gasolina funciona apenas 27% do tempo e o carro roda em modo puramente elétrico em velocidades de até 66 km por hora. A tecnologia chega aos modelos Preface, Mojaro, Buiui e a próxima geração do Ingrand dentro do ano, e cada um desses modelos tem equivalentes da Renault, Volvo e Nissan, que eventualmente vão herdar a mesma unidade de potência por meio da joint venture. 5 milhões de unidades por ano, 17 fábricas, múltiplos continentes e a rede de distribuição para essa tecnologia já existe, só ainda não foi acionada. E aqui está a parte que deveria tirar o sono de toda fabricante estabelecida. Todo o programa de híbridos da Toyota, Hyundai, Honda e o grupo Stellantis foi referenciado contra um teto de eficiência de 41%. Todo o plano de produto de 5 anos, toda a meta de economia de combustível, toda a tese de investimento em motopropulsão, essas fabricantes assumiram que esse teto se manteria por mais tempo. Um caro engano. Toda a projeção de consumo, toda a apresentação de emissões para a Europa, todo o roadmap de ministério japonês foi construído sob uma premissa que se quebrou em uma única certificação do Guinness. Mas a Toyota tem motivos sólidos para defender a sua posição. A chamada estratégia Multipath ou múltiplos caminhos, que é o nome interno da empresa para apostar em várias tecnologias ao mesmo tempo, em vez só de elétricos, também anunciou um projeto em conjunto de desenvolvimento de motor a combustão com Subaru e Mazda, e segue investindo em pesquisa de combustão a hidrogênio. Então a tese de que combustão ainda tem futuro não é só discurso, é orçamento. E quem comanda essa visão de credibilidade? Aqui o Toyota, que previu o teto de 30% para os elétricos, repete em entrevistas que 5,5 milhões de trabalhadores da indústria automotiva japonesa dependem da combustão, e que esses não são números abstratos, são eleitores que votam. Koji Sato, o atual CEO, reafirma essa mesma linha em todas as teleconferências com investidores. A lógica estratégica da Toyota está intacta, as fábricas estão a pleno vapor e a rede de concessionárias é a maior do planeta. Mas aqui está o que essa narrativa conveniente deixa de fora. O motor híbrido mais avançado da Toyota está em 41% de eficiência, a Geely está em 48%, e isso é o hoje. A Nissan anunciou uma meta de 50% de eficiência térmica há vários anos e nunca embarcou um motor de produção de 48%, e agora é cliente da Horse Powertrain, com seus futuros híbridos podendo rodar com tecnologia derivada da Geely. O híbrido da próxima geração da Hyundai, lançado no ciclo mais recente, mira em 42% ou mais, construído explicitamente para vencer a Toyota, não os chineses. A BYD está em 46,5%, a concorrente mais próxima da Geely no papel, mas seu volume de plugins acabou de despencar 61% em um único mês. O mercado está se movendo para além dos plugins puros.
mais rápidos do que a linha da BYD consegue se adaptar. Matthias Giannini, o presidente executivo da joint venture que construiu o motor, disse a parte silenciosa em voz alta e afirmou que a Horse existe para preencher as lacunas técnicas e geográficas, enquanto as montadoras e fabricantes propriamente ditas focam nos elétricos. Tradução: as pessoas que construíram o motor a combustão mais eficiente do mundo presumem que seus clientes já desistiram de construir um. A Toyota não estava errada sobre os híbridos, eles apenas foram ultrapassados por quem os levou mais a sério, no caso, os motores. As alegações dos fabricantes chineses têm um problema de credibilidade, e a Chery anunciou um motor de 48% meses antes da Geely e ainda não embarcou. Os números de eficiência térmica reivindicados por fabricantes, historicamente, não sobrevivem ao contato com testes regulatórios independentes, e o número de 106 milhas por galão foi certificado em um único trecho de rodovia em Hainan, não em um ciclo regulatório de teste. A indústria automotiva está cheia de alegações de eficiência que não sobrevivem à escala de produção, e os últimos 0,4 pontos percentuais do número da Geely vieram apenas da redução de atrito, ganhos que frequentemente se degradam à medida que os motores envelhecem. O contra-argumento é que as contas continuam funcionando. O número de eficiência térmica foi certificado pelo Guinness, verificação independente de terceiros, não apenas por autoridades de testes no estado chinês. A Dongfeng atingiu 48,09% com o seu motor Mach 1.5T 4 meses antes, certificado por uma agência diferente, com uma arquitetura de combustão completamente diferente. Duas montadoras, duas arquiteturas, ambas cruzando os 48% em produção. Isso não é uma alegação isolada, é uma fronteira se movendo em paralelo. O Imgrand i-HEV está à venda por aproximadamente $9 mil. As pré-vendas das versões Xingrui e Xingyue L começaram há meses e os carros existem, as pessoas estão comprando. 15 mil horas de testes de bancada, aproximadamente 4,8 milhões de quilômetros de validação, operação em variações de temperaturas próximas aos 100 graus Celsius e em altitudes de até 4.650 metros. E aqui a parte mais perturbadora para todos os concorrentes. Se a Renault, Nissan e Mitsubishi herdarem essa unidade por meio da joint venture Horse, como qualquer fabricante não alinhado conseguiria competir em preço e eficiência ao mesmo tempo? Em algum momento no futuro, um próximo comprador em São Paulo, em Jacarta ou na Cidade do México caminha por um pátio de concessionária e o carro que ele está olhando é um Renault ou um Nissan ou um próprio Geely, e o emblema não importa, o motor por baixo dele será o mesmo. Agora se coloque no lugar dos engenheiros japoneses olhando uma ficha técnica, a taxa de compressão, que é maior do que qualquer Toyota em produção, o número de consumo de combustível supera até o Prius em 12%, há também uma certificação de Guinness estampado junto do emblema e o preço é que nenhuma fabricante ocidental consegue igualar. E se ele ler as letras miúdas na ficha de fabricação, verá uma sede em Londres, capital saudita, e uma participação acionária da Renault em um motor feito na China. A China não venceu a Toyota indo totalmente elétrica. A China venceu a Toyota nos moldes Toyota, só que melhor, e vendendo a $9 mil. E a parte mais interessante de toda essa história não é sobre quem fez o motor, é sobre você que está assistindo esse vídeo e que paga pelo litro na bomba de combustível. Um carro popular no Brasil aproveita no máximo 25 a 30% do combustível, o resto vira calor que evapora pelo escapamento. O motor da Geely aproveita 48,41% e pela primeira vez quase metade do que você pagará no posto virará movimento e não calor jogado fora. Na prática, o sedã chinês rodou 100 km com 2 litros e 22, enquanto um popular brasileiro faz a mesma distância com cerca de 9 litros. 4 vezes menos combustível para chegar no mesmo lugar. Não é a Toyota que perdeu uma corrida de engenharia, é a indústria global que manteve o piso baixo de propósito por décadas. E a Geely acabou de tirar essa desculpa de todas as rivais. E quem ganha é o povo. E se você achou que esse número é agressivo, espera só para ver o que a Xiaomi, a fabricante de celulares, está fazendo no mercado de sedãs de luxo na China, vendendo mais que Porsche em seu próprio quintal, com um carro que ninguém fora da China
levava a sério ainda. O vídeo já começou, eu te vejo já.